A gente vê a cor verde em todo lugar, né? Tá na natureza, tá nas marcas que a gente usa todo dia. Parece até uma cor comum, tranquila, mas olha, por trás dessa aparência toda existe uma história cheia de segredos, de dualidades, uma história que vai desafiar tudo que a gente acha que sabe sobre o verde. É só dar uma olhada em volta. No aplicativo de mensagem que não sai da nossa mão, no streaming de música, no café que a gente toma, até na cerveja do fim de semana. O verde tá ali, quietinho, passando uma ideia de natureza, de frescor, de tecnologia. É uma cor que faz parte do nosso dia a dia mesmo. Porque essa cor, que hoje parece tão calma, tão estável, já significou absolutamente tudo, da vida mais pura até a morte mais assustadora, do que é sagrado ao que é demoníaco. Pois é. Vamos começar pelo começo, pelo significado mais básico de todos. O verde é, antes de mais nada, o grande sinal de que a vida se renova. É um símbolo universal de esperança. Pensa um pouco no ciclo da natureza. Depois de um inverno frio que deixa a terra toda cinza, pelada, vem a primavera. O gelo derrete, a chuva cai e, junto com a água, o que vem? O verde. É o reino vegetal inteiro dizendo: estamos de volta. É a promessa de que a vida sempre continua. E essa ligação é tão, mas tão profunda, que ela aparece em todo tipo de cultura. No hinduísmo, o deus Vishnu aparece como uma tartaruga de rosto verde. Vênus, a deusa romana, nasce do mar. Lá no Egito, Osíris é o deus verde da ressurreição. E no Islã, tem a figura do Al-Qadir, o homem verde, que simplesmente achou a fonte da imortalidade. Ou seja, o verde simboliza essa força que vem da água, a força da vida. É uma cor de esperança que vale para o mundo todo, um emblema de salvação e de regeneração em civilizações que nem se conheciam. Mas a história do verde não é tão simples assim. Para entender essa cor de verdade, a gente precisa olhar para quem está do outro lado do ringue. A sua cor oposta e ao mesmo tempo complementar. O vermelho. A oposição aqui é bem clara, né? O verde é a água, o frio, o feminino, o lado que pensa. Já o vermelho é o fogo, o quente, o masculino, o lado que age, o impulsivo. Um acalma, o outro bota para quebrar. Um é o pote, o outro é a energia que vai dentro. E essa ideia não é uma coisa isolada, não. Lá na filosofia chinesa, tem o Yin, que é feminino e verde, e o Yang, masculino e vermelho. Em várias tradições africanas, a mesma coisa, o verde é feminino, o vermelho é masculino. Até na alquimia a lógica se repete, com o úmido e o ígneo. O equilíbrio do mundo depende do equilíbrio entre esses dois. E essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. O vermelho é a faísca, sabe? A energia que dá o start, o sangue que pulsa. Mas é no verde que essa vida floresce de verdade, que ela se sustenta. O verde é o destino final da energia vermelha. E é exatamente aqui que a nossa história dá uma virada bem inesperada. Porque se o verde é a vida que desabrocha, ele também representa o que acontece depois dela. Pensa no verde do mofo, da decomposição, da água parada, sabe? Pro verde dos brotinhos da primavera, existe o verde da podridão. Existe um verde da morte, assim como existe um da vida. A mesmíssima cor que simboliza o renascimento também simboliza o fim de tudo. E essa negatividade não para por aí. O verde é a cor da pele de quem está doente. É a cor do veneno. Aliás, por muito tempo, os pigmentos verdes eram feitos com arsênico. Era veneno puro. É também a cor do ciúme, da loucura. Na Idade Média, era a cor que representava os loucos e, pasme, até do próprio mal. E olha, isso não é só força de expressão. Se liga nesse exemplo chocante. Num vitral da Catedral de Chartres, uma das mais importantes da Europa, Satanás está lá, pintado com a pele e os olhos verdes. Aqui, o verde vira uma força do mal, uma coisa noturna, demoníaca. E aí, como é que a gente resolve essa baita contradição? A resposta está no papel do verde como um grande mediador, uma cor que guarda segredos e que consegue unir os opostos. Essa é a grande questão, né? Como é que o verde consegue ser, ao mesmo tempo, a esperança dos cristãos e a cor da pele do diabo? A resposta é que o verde não é um extremo. Ele é o ponto de equilíbrio no meio do caminho. Quer ver o exemplo máximo disso? O Santo Graal. A lenda diz que ele era um vaso de esmeralda, ou seja, verde. E o que tinha dentro? O sangue de Cristo, que é vermelho. Olha aí, o recipiente verde guarda a essência da vida, que é vermelha. Ele une amor e sacrifício, morte e renascimento, tudo num objeto só.
Os alquimistas também tinham essa noção. Eles passavam a vida buscando um princípio secreto, o tal sangue do leão verde, que seria a chave para resolver todas as contradições e transformar a matéria. O verde era o segredo dos segredos. E claro que essa dualidade não passou batida pelos artistas. Séculos depois, o Van Gogh escreveu essa frase superpoderosa mostrando que ele entendia lá no instinto que a combinação do verde com o vermelho era o jeito de pintar as paixões mais profundas e contraditórias do ser humano. E tudo isso traz a gente de volta para o presente. Como é que esse simbolismo todo complexo aparece hoje em dia? Para os nossos antepassados, principalmente para quem vivia em lugares desérticos, o verde era literalmente a salvação. Era um oásis. Essa necessidade primitiva de achar refúgio e paz no verde ficou gravada na nossa psicologia. Só que o marketing moderno deu uma bela simplificada nessa história toda. Hoje, o verde virou a cor da calma, da estabilidade. É o que alguns especialistas chamam de cor burguesa. Uma cor que sugere que está tudo bem, tudo estável, uma cor que não exige nada, não arrisca nada, quase o oposto daquelas paixões que o Van Gogh via. E, claro, virou o símbolo universal da ecologia. Mas as contradições não sumiram, não. A Amazônia é um exemplo perfeito. Por um lado, a gente defende como o pulmão do mundo, um paraíso verde. Por outro, por muito tempo, ela foi chamada de inferno verde, um lugar perigoso, impenetrável. A dualidade continua aí. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Hoje, a gente vive cada vez mais num deserto de concreto e de aço. Será que, nesse cenário, o verde vai acabar perdendo seu poder antigo e virar só uma corzinha decorativa para compensar o que falta? Ou será que essa nossa necessidade ancestral pela cor da vida, da morte e dos segredos vai encontrar um novo sentido? A história do verde, como a gente pode ver, ainda está sendo escrita.